O escritor de Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele escreve essa carta com a finalidade de aconselhar os irmãos que estavam vivendo momentos difíceis da perseguição, mas ao mesmo tempo alertá-los para que permanecessem firmes nos propósitos do Senhor, nos caminhos do Senhor, apesar das adversidades. E o escritor do Hebreus, diante desse texto que nós lemos, nos dá as instruções, conselhos muito importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana, que cada um de nós precisa observar e praticar. Conselhos que podem fazer diferença na sua vida, que podem fazer diferença na minha vida. O texto do tema que os irmãos me deram está baseado no verso 2. Mas para entender o verso 2, você precisa primeiramente entender o primeiro versículo. O primeiro versículo é a chave para você entender o versículo 2. O autor começa a dizer o seguinte, pode voltar lá no primeiro versículo. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ou seja, qual é a ideia do autor, qual é a ideia de Deus, qual é a ideia do ensinamento que Deus quer trazer para nós como a igreja de Jesus? O cristão que um dia aceitou Jesus Cristo, entregou sua vida para Jesus, desde o dia que nós decidimos andar com Jesus, nós devemos entender que estamos rodeados de uma multidão de testemunhas. Essas testemunhas começam na pessoa do nosso Pai Celestial, ou seja, Deus no céu com os anjos tem observado a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Mas o reino satânico também, o próprio diabo Satanás com seus anjos, estão observando a sua vida e a minha vida. E nós também temos a nossa vizinhança onde nós vivemos, os nossos amigos onde nós estudamos e trabalhamos. Nós estamos rodeados de multidão de testemunhas que estão à espera que nós pratiquemos que pratiquemos boas coisas, que vivamos como filhos da luz, para que a nossa vida possa glorificar o nosso Pai que está nos céus. Amém. Entenda uma coisa: o diabo nunca vai se cansar de ver a mim, ao irmão, abandonar os caminhos do Senhor. Ele faz de tudo, ele é um trabalhador que não cansa até que ele atinja os seus objetivos. Por isso, quando você lê 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos alerta dizendo: sejam atentos, vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, ele anda ao derredor de todos aqueles que têm Jesus, esperando um momento para que ele possa agir. Todas as vezes que nós vivemos uma vida que não vai de acordo com a palavra de Deus, quando nós vivemos a nossa vida e não queremos obedecer à lei de Deus, nós abrimos brechas para que o inimigo age na nossa vida. Satanás, ele não age por agir, ele precisa encontrar uma brecha na minha vida
e na sua vida. E o autor ou a palavra do Senhor nos alerta que nós precisamos estar atento. Tomem cuidado, porque o inimigo está aos vossos derredores. Precisamos velar, irmãos, porque nós temos na nossa vizinhança pessoas que nos observam de longe, pessoas muitas das vezes talvez até não se comunicam conosco, não falam conosco, não sentam conosco, não nos questionam, mas eles estão nos observando de longe. Eles sabem a hora que a gente sai da nossa casa para ir para o culto. Eles sabem que eu e você somos cristãos. Por isso, você vê que qualquer pessoa pode fazer o que ele achar melhor. Mas quando um filho de Deus comete algo que não vai de acordo com a palavra de Deus, isso afeta a sociedade toda. E eles começam a falar: não é o fulano, não é o pastor. Quem é aquela pessoa? É o pastor fulano que prega a palavra. Meu Deus, mas não é aquele cristão? Essa razão, o conselho de Deus para mim e para você, que nós precisamos ter maior cautela, porque nós temos multidão de testemunhas que rodeiam a nossa vida. E essas pessoas precisam ver as marcas de Cristo em nossa vida. Essas pessoas, quando percebem que a nossa vida é totalmente diferente com aquilo que eles falam, eles começam a se aproximar. Você lembram de Atos Apóstolos? Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Por quê? Porque a população, o povo, estavam de longe, observavam o comportamento deles, observavam a fala deles, observavam como eles viviam, e eles chegaram na conclusão: o irmão Jorge é um pequeno Cristo, porque ele fala como Jesus, ele ama como Jesus, ele perdoa como Jesus, ele tem a compaixão, ele tem amor, ele tem a marca de Jesus. Amém. E o impacto da igreja está na minha convivência com o mundo. É verdade. Ou seja, o sucesso da igreja, o poder da igreja está no estilo de vida que eu vivo lá fora. Aqui na igreja todo mundo se torna um santo. Aqui na igreja todos nós usamos as máscaras. Você não consegue contemplar o meu interior. Imagina um negão usando roupas pretas, né? Ele fica mais negão ainda. E aqui você não consegue enxergar o meu interior. Você não consegue ver quem sou eu por dentro. E aqui a gente se abraça porque cheiramos bem. Você vestiu, tomou banho, e nesse frio tem que tomar banho. Quando você toma banho, o frio vai embora. Não é verdade? Toma banho, o segredo é tomar banho. Tomou banho, o frio vai embora. Mas a igreja só consegue influenciar o mundo quando nós vivemos um estilo de vida que glorifica o nosso Deus que está nos céus. O povo que está fora precisa perceber alguma coisa diferente que está dentro de nós. Essa é a razão que a palavra do Senhor nos ensina. Nós precisamos ter cautela, porque qualquer descuido, qualquer tropeço vai afetar a nossa convivência lá fora. Eu digo sempre com os irmãos lá na Betel, eu falo para eles: nós podemos ser canais de bênção para alcançar famílias, ou nós podemos impedir essas pessoas conheçam Jesus. Isso depende de mim e depende do irmão e da irmã. Por isso, guarde isso no teu coração. Nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. Tem coisas que a gente comete, o seu pastor não sabe.
O seu irmão na fé não sabe. Talvez o seu vizinho não sabe. Mas Deus lá no céu, Ele está vendo. Amém. Ele conhece. Amém. Porque Ele é um dos testemunhos. Ele é um das testemunhas que está observando a nossa vida. O segundo conselho que Deus deixa nesse verso 2, dizendo o seguinte, volta lá por favor, no nosso texto-chave. O segundo conselho é que nós devemos eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Ou seja, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos tornam vagarosos. Precisamos eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Lembra de jovem Davi, quando ele obedeceu às ordens do pai para visitar os irmãos que estavam em guerra, e ele chegou lá no território, ele encontrou todos os medrosos se escondendo, e ele chegou lá, desafiou o gigante Golias. E resumindo a história que você conhece, o rei Saul entregou para um rapaz os equipamentos dele, né? Os instrumentos que ele usava para a guerra. Davi tentou usar aquele equipamento, não tinha como ele caminhar, porque era pesado demais, impedia ele ser mais leve, impediu Davi de ser aquele guerreiro que aprendeu a guerrear com Jesus, com Deus, perdão. Ele precisou tirar aquele equipamento, porque não fazia parte dele. Existe coisa que nos impede de avançar no reino de Deus. Existem muitas coisas que nos impedem de progredir, ir mais além. Nós estamos aqui esse número, mas talvez se a gente nos dedicasse mais, nós teríamos que multiplicar esse número que está aqui. Talvez o irmão que está aqui tem um dom de cantar, um dom de ministrar. Eu não sei qual é o seu dom. Trabalhar com as crianças. Nós poderíamos ir mais além se obedecêssemos o conselho de Deus. E Deus está trazendo um conselho para mim e para você. Nós devemos abandonar, eliminar tudo aquilo que nos impede de progredir. Tem pessoas que estão na igreja, que receberam Jesus, mas não conseguiram resolver o passado. Existem pessoas que têm dificuldade de perdoar pessoas que magoaram elas. Existem pessoas que guardam ressentimento, mágoa no coração. Existem pessoas que estão servindo Deus, mas tem problemas na família que não foram resolvidas. São problemas que nos impedem de avançar, problemas que nos impedem de ir mais além. Eliminar tudo que pode acrescentar o peso na sua vida espiritual. Amém, Senhor. Talvez essa eliminação pode ser um grupo de amigos que não acrescenta nada para a sua vida. Talvez caminhos que não glorificam o Senhor, e Deus está dizendo: elimina isso. Esse caminho está te impedindo para você viver as minhas promessas. Eu estava ministrando ontem no congresso de jovens lá na Batista El Shaddai, e o tema que eu estava ministrando com eles era: a decisão é minha, mas as consequências também é minha. As decisões são suas, as consequências também são suas. Eu tomo as decisões que eu quero. Eu posso frequentar o lugar que eu quero. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso
decisões que eu próprio, que me agrade a mim. Mas lembra-te que qualquer decisões que nós tomamos, você deve esperar as consequências também. Elas podem ser positivas ou negativas. A decisão é sua. E a palavra do Senhor nos aconselha de nós eliminar tudo que pode nos impedir avançar na fé cristã. Você precisa avaliar a sua vida. Eu, como pastor, eu preciso avaliar a minha vida. Sabe, os casados, são duas pessoas que se conhecem melhor, né? Uma das pessoas que me conhece melhor é a minha esposa. Então, se eu falar mentira aqui, onde ela está, já dentro dela já está falando, você está mentindo. Isso que está falando, isso é de boca para fora. São duas pessoas que se conhecem melhor. E é importante a gente sentar em casa, resolver problemas, talvez na família, na nossa vida cotidiana, talvez no relacionamento, talvez no casamento, talvez nas amizades, tudo que pode acrescentar o peso espiritual na sua vida, tudo que te impede de ir mais além, sabe? Talvez você não consiga mais tocar o coração de Deus. O coração se tornou um coração frio, até no momento de adoração, você não consegue mais sentir a presença do Senhor. Talvez é um peso que me impede de ir mais na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos eliminar. Você tem o ressentimento de alguém, mágoa de alguém te feriu no passado, tenha capacidade de perdoar as pessoas. Entenda uma coisa: o verdadeiro filho de Deus não tem dificuldade de perdoar. Eu repito, o verdadeiro filho de Deus não tem dificuldade em perdoar os seus inimigos, porque nós fomos perdoados primeiramente por Deus. Aleluia. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Nós merecíamos o castigo de Deus, o inferno. Mas Deus teve tão compaixão de nós, Ele liberou aquele perdão que nenhum merecia. Por isso a Bíblia nos ensina: quem não perdoa não pode ser perdoado, e quem não perdoa não consegue ir além. Quem não perdoa não pode orar. Deus não pode ouvir as minhas orações se eu tenho problema com as pessoas, se eu tiver problemas com os meus amigos, meus colegas. O mundo lá, quando eu estou falando do mundo, estou falando do sistema. Esse mundo onde não há lei de Deus, eles olham para nós. Quando alguém que não conhece Deus te magoou e você ter a capacidade de liberar o perdão, eles olham para nós com aqueles olhos: como pode você perdoar esse cara? Cara, eu na minha vez, é só lá no céu que essa pessoa receberia o meu perdão. Não sei que versículo eles encontraram isso, porque o céu não entra a pessoa que não consegue perdoar as pessoas aqui na terra. Então é importante que você saiba que tens multidão de testemunhas que te rodeia. Você tem que aprender a eliminar tudo aquilo que te impede de caminhar. A terceira verdade, nesse mesmo versículo, ele nos ensina de que nós devemos afastar do pecado que de tão de perto nos rodeia. Ou seja, o conselho de Deus está dizendo o seguinte: mesmo Nunes, que é cristão, ele é pastor, prega a palavra dia e noite, mesmo que o irmão pode jejuar 40 dias, 40 noites, nós não estamos livres de pecados. O pecado nos rodeia. O pecado, ele rodeia cada ser humano, todos os cristãos. As tentações vêm dia e noite, chegam na nossa vida. Mas qual é o segredo para você vencer o pecado?
inspirado pelo Espírito Santo, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, e ele traz um conselho para cada um de nós que precisa obedecer esse conselho. Não vos enchei com vinho onde há devasitação, mas enchei-vos do Espírito de Deus. No lugar que a pessoa fica bêbado com vinho, a Bíblia nos ensina que não devemos ficar cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Porque a carne é fraca. Jesus deixou claramente isso. A nossa natureza tem uma inclinação ao pecado. A nossa natureza é tipo, pensas que tuas naturezas que se atraem, ou seja, a minha natureza consegue atrair o pecado. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos vencer o pecado. Nenhum homem na face da terra pode levantar a mão pela força física, pela sua estrutura, dizer que eu consigo vencer o pecado porque eu sou um homem gigante, eu sou forte. Não, são aqueles que dobram os joelhos na presença do Senhor, são capazes de vencer o pecado que nos rodeia dia e noite. Amém. É com o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita. Essa nossa nova geração, eu sempre apelo para jovens, adolescentes e crianças, devem conhecer o caminho, o único caminho do cristianismo. Você aprender a ficar com dois joelhos no chão, passar horas na presença do Senhor. É Deus que pode capacitá-lo como jovem, como adolescente, como adulto, para vencer o pecado que nos rodeia dia e noite. Só através do Espírito Santo você terá capacidade de superar todas as tentações que podem chegar na nossa vida. Jesus, de acordo com Mateus, Marcos e Lucas, traz um relato para nós. Ele foi levado no deserto para ser tentado pelo inimigo, mas ele estava cheio do Espírito Santo, porque no dia do seu batismo, a Bíblia declara que o Espírito Santo desceu até na vida de Jesus. Ele estava cheio de Deus, estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Quando o inimigo tentou Jesus, não conseguiu, porque não havia espaço na vida dele. A nossa geração e a geração antiga menospreza esses conselhos. A gente gasta mais tempo com nossos celulares, nossa TV, internet, jogos, videogames, amizades, amigos, mais tempo de conversar com o namorado do que tempo de conversar com Deus, mais tempo de você assistir aqueles vídeos que não acrescentam nada na sua vida do que tempo de passar em oração, mais tempo em outros lugares do que tempo com Deus. Me acompanha o Salmo de número 119. Você me ajuda ali, por favor? Salmo de número 119, verso 9. Vamos começar nesse salmo. Talvez a receita seria para cada cristão ler todo o Salmo 119. Olha que está ali, eu quero que todo mundo leia, principalmente a juventude. Jovem, 1, 2, 3, vão. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? Deus disse que você será um jovem puro cantando aqui no louvor? Deus falou para você ser um jovem puro é você participar todos os dias aqui na igreja? Deus disse para você ser um jovem puro é passar tempo no celular? Para você ser um jovem puro é obedecendo a palavra de Deus. Amém. Mas como você pode obedecer a palavra de Deus se você não pega nesse livro sagrado? Você nem tem tempo de você tocar na sua Bíblia. Tem Bíblia que está cheia de pó. Só lembra da Bíblia quando você vê no culto domingo. Vamos continuar, verso 11.
Vamos lá comigo. Todos nós, 1, 2, 3. Guardarei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, a única coisa que nos dá escape de vencer o pecado é a palavra de Deus. Eu dizia isso lá no encontro de jovens, no congresso de jovens. A Bíblia não é um livro da psicologia. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro da ciência exatas. A Bíblia não é um livro da geografia. A Bíblia não é um livro de qualquer matéria que você pode conhecer aqui na terra. Não existe outro livro poderoso na face da terra do que a Bíblia. Não existe outro livro que transforma o homem, que salva o homem, que quebranta o ser humano do que a Bíblia. A Bíblia é o único livro na face da terra. Ela é inspirada e o próprio dono está presente nesse livro sagrado. O único livro na face da terra. Quando você abre esse livro, o próprio dono se revela ao teu coração. É o único livro que quebranta o coração do ser humano. É o único livro que promove a pureza no coração do ser humano. É o único livro que promove a santidade na vida de um jovem, adulto, de uma mulher. É a palavra de Deus. Por isso, eu e você precisamos ter um depósito no nosso coração. Se existe alguma coisa que você pode guardar, então guarde a palavra de Deus no teu coração. Ela vai promover uma vida saudável na sua família, na sua vida e no seu ministério. É a palavra do Senhor. Amém. Você não quer pecar? Então faça da Bíblia o seu melhor livro. Amém. Você não quer se desviar dos caminhos do Senhor? Faça da Bíblia o teu melhor livro. Amém. Vamos lá, verso 24. Vamos lá, porque eu tenho muita coisa. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Oh, aleluia! Oh, não existe outro livro que traga tantos conselhos bons do que a palavra de Deus. Você vê o tempo que você perde em outras coisas. Os melhores conselhos que você precisa, Beatriz, estão aqui na Bíblia, não é nos amigos. Menospreza os conselhos deles, mas cate a Bíblia, porque a Bíblia tem os melhores conselhos para a sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Verso 36. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não e quando eu me deparei com esse texto, imagina a oração desse homem. Não, tem que ser alguém quebrantado por dentro mesmo, alguém que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele está pedindo para o Senhor: Senhor, me dá entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? É tudo que se precisa para um ser humano, para um cristão. É ter uma empolgação, é ter fervor, o desejo ardente de querer fazer alguma coisa boa. É esse, você tem aquele desejo ardente que sobe no teu coração. Eu quero comer a palavra de Deus, eu quero devorar a Bíblia, eu quero alimentar-me da palavra do Senhor. Tem entusiasmo. Amém. Entusiasmo pela Bíblia e não pela arrogância, pela ganância. Versos 54 e 56. Teus decretos são o tema de minhas canções na casa onde tenho vivido. Ou seja, ele está dizendo: quando eu deito à noite, eu penso, irmão, pode avançar. Quando eu deito à noite, eu penso em quem tu és, Senhor. Portanto, obedeço a tua lei. Assim, passo os meus dias obedecendo as tuas ordens. Amém, Senhor. Ele está dizendo, quando ele está deitado na cama, a única coisa que ele medita
é a palavra do Senhor. A palavra de Deus não se lê. Está entendendo? A palavra de Deus não se lê, a palavra de Deus se medita. O que é meditar? É pensar, é trazer de volta. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem um problema com alguém, aí de repente você foi deitar na sua cama, aí os pensamentos foram viajando e você se deparou com o mesmo problema. Você perde o sono. Aí meu Deus, essa situação que eu tenho, talvez situação no banco, talvez da família. Você começa a trazer de volta na sua memória aquilo que você vivenciou durante a noite, durante o dia. Meditar isso é ser como animais ruminares. Animais ruminares. Sabe esses animais? A ovelha. Exatamente, vocês são bem espertinhos, né? Eles têm duas bolsas. Tem uma bolsa que ele lança a comida, o que ele mastigou. A outra bolsa, ele só pega o capim, só joga lá. E quando termina o tempo, vão lá descansar. Quando ele senta, agora ele traz de volta o que ele foi na lua. Começa a mastigar de novo, lentamente. Isso é meditar na palavra de Deus. É você mastigar as Sagradas Escrituras, sabe? Moendo verso por verso, e você tem intimidade com a palavra de Deus, sabe? E começa a promover aquele fogo ardente no teu coração, e você entende que não existe outra coisa melhor na face da terra do que estar na presença do Senhor. Amém. Verso 97 a 106. Eu termino essa primeira parte da minha reflexão. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Prometi uma vez e volto a prometer: obedecerei aos teus justos estatutos. Posso ouvir amém? Amém. Então eu te desafio, faça do Salmo 119 todo ela desde as suas reflexões diárias. Amém. E ore a Deus. Se você continuar o mesmo cristão de hoje, eu duvido se você meditar nesse salmo. Não tem como vencer o pecado se você não se alimentar bem. As crianças bem nutridas têm a maior, elas conseguem enfrentar qualquer vírus, ou seja, elas estão mais livres de outros vírus em relação a crianças malnutridas. Tudo depende da dieta, de alimentação. Eu mentei aqui há um frango que está aqui na minha frente. Eu falei com a minha esposa que eu preciso de uma dieta, eu preciso emagrecer. E mesma coisa que nós queremos um nutricionista para nos passar uma dieta, e você ir numa academia para fazer exercícios que queiram emagrecer, a mesma coisa com o nosso corpo espiritual. Só conhece a palavra de Deus. A boa dieta é o seguinte: medita no livro de Deus dia e noite, observa tudo quanto que ele ensinou, viva de acordo com a lei de Deus,
passe horas na presença do Senhor. Se é possível, jejua, faça uma agenda de jejuns e de adoração. Coloque tempo de louvor, adorações na sua casa. O clima do seu lar vai mudar, querer como não, porque a presença do Senhor estará lá agindo. Posso ouvir? Glória a Deus. Glória a Deus. O mesmo texto, voltamos lá, texto-chave. E o autor, a última parte do verso 2, e ele nos faz a seguinte proposta. No primeiro versículo, sempre, a última parte, ele fala conosco o seguinte: e corramos com a perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Precisamos correr com a paciência, sem desanimar, com perseverança, a corrida que nos está proposta. Quando eu olho na nossa geração, nós vivemos numa geração com uma cultura imediatismo. Queremos que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós queremos que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Uma geração, eu estou fazendo a psicologia, tá? Pela Força Alegria. E estou na psicologia. E eu comecei lá na UNG. Aí o preço foi aumentando, mudei para Anguera. Aí fui orando. E aí Deus me concedeu, ganhei uma bolsa, passei, fiz um vestibular, saí com uma boa nota, e eu ganhei 80% da bolsa para a glória do Senhor, né? E então estou lá me preparando para poder servir melhor essa missão que Deus nos confiou. Mas nós, quando eu vejo essa nossa geração, querem coisa tão fácil, né? Tudo com pressa, e nós não queremos pagar o preço, né? Não queremos sofrer. Eu dizia isso, um outro dia estava ministrando, não sei se aonde. Isso reflete muito nessa nossa geração que não gosta de sofrer. Tudo é fácil, tudo é fácil. E nós aprendemos que o sofrimento faz parte de amadurecer o homem e mulher. O sofrimento, sim. As dificuldades nos preparam. Até o próprio Deus é o caminho que Ele leva aos seus servos. Jesus, antes de começar a missão, o ministério, Ele tinha que ir no deserto. Lá Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Passou em tempos difíceis. Jesus passou todos os anos dele da preparação. Por isso o ministério dele durou só 3 anos. 3 anos da duração do ministério de Jesus. Deus visitou Moisés lá no Egito. Moisés foi preparado durante 80 anos para ser usado 40 anos por Deus. Deus visitou José, que foi vendido para o Egito. José tinha 17 anos para viver as promessas de Deus. Ele esperou 13 anos para o cumprimento das promessas. Porque o tempo da duração é o tempo que Deus prepara o nosso caráter. É o tempo que Deus nos amadurece. E a gente facilmente tomamos decisões até de abandonar os caminhos de Deus. Quando as coisas não estão indo do jeito que nós queremos, de repente já nos desanimamos. Já queremos largar o barco. Quando as coisas em casa, na família não vão bem, lá no curso, a gente não consegue pagar o preço, queremos tudo com facilidade. O pastor chega na igreja, parece que temos essa mentalidade de fast food. Aquela comida é assim, está trazendo tanta gordura no nosso organismo.
e estamos tão apaixonados por isso, né? Você vai lá na fila, eu quero hambúrguer, eu quero aqueles frangos ali, você encontra um montão de frango, mas quantos minutos passam na preparação? 5 minutos já está pronto. Meu Deus, eu nunca vi uma galinha tão frágil. Em pouco tempo fica pronto para ser comido. E é um veneno para o nosso organismo. Os Estados Unidos, se você fazer pesquisas, é difícil encontrar naquele estado pessoas magrinhas como o irmão Jorge aí. Porque é o alimento. Eles não têm mais comidas naturais. Você vai encontrar nas casas, eles compram tudo em lata, e eles guardam dentro de casa. Tudo aquilo é veneno para nosso organismo. E essa cultura está entrando na igreja. Os cristãos não querem sofrer. Cristãos não querem pagar o preço. Começou a obra, começou o ministério, você pensa que tudo vai acontecer com toda a facilidade. Não! Deve haver a perseverança, deve haver a paciência. A Bíblia nos aconselha sobre isso. Nós precisamos correr com a paciência, sem desanimar, com perseverança, a corrida que nos está proposta. Essa corrida que nós estamos correndo, nós não sabemos quando virá Jesus. Você precisa ter a paciência, embora aquele está a caminho para vir. Eu vi 3 frases de um jamaicano, um homem considerado o homem mais rápido do mundo. Você conhece o nome dele quem? O brasileiro gosta desse cara. Ele, antes de correr, ele fazia isso. Ele falou o seguinte nas declarações dele: escute bem, para chegar onde eu cheguei, superei muitas dificuldades, as adversidades, acima de tudo, permanecer firme no meu propósito. Olha bem, essa pessoa, ele está atrás de uma taça, de uma medalha que vai passar. Mas nós estamos focados em Cristo Jesus, para que um dia recebamos o prêmio, a coroa da glória que Cristo reservou para aqueles que o têm como seu Salvador. Amém. A segunda frase dele disse: uma coisa essencial que aprendi ao longo dos anos é que a última parte da corrida é a mais importante. Escute bem, igreja, nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. E nesses últimos dias, muitos estão se enfraquecendo, muitos não querem suportar a dor do parto, estão abandonando os caminhos do Senhor. Graças a Deus aos nossos jovens que estão aqui, firmes nos caminhos de Deus. Mas quantos jovens facilmente, como dizia ontem, entrou numa sala de aula, aparece um doido lá ateu, de repente um menino que foi criado no caminho do Senhor há 20 anos, depois de conhecer o tal cara doido, que fala de que o mundo existiu através de uma bola que foi crescendo e explodiu, aí surgiu o mundo. Rapaz que foi instruído há 20 anos e crê numa mente desse cara tão desorganizada. A igreja está nos últimos dias. Amém. Você precisa estar mais firme com Jesus. Amém. Ele está a caminho. Sabe? Ele está a caminho. E Ele foi preparar o melhor lugar para a sua vida. Aleluia. Esse lugar você não vai usar mais máscaras. Esse lugar não vai precisar de plano de saúde. Esse lugar não terá mais medo de vírus. Esse lugar você não terá medo da morte. Esse lugar não terá medo dos ladrões. Esse lugar você não terá medo de pecado, porque nós teremos corpos glorificados. E nós habitaremos eternamente com Jesus. Estaremos face a face com o Cordeiro de Deus. Nós o louvaremos para todo sempre. Amém. Anima-te. A última frase dele, esse mesmo homem, ele disse o seguinte:
eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente por aí que não vê resultados em 2 meses e querem resistir. Gente, ele está dizendo, treinou 4 anos para correr 9 segundos através de uma medalha. Mas tem pessoas, 2 meses, não está vendo resultados, querem desistir da visão, do propósito, do foco. Ei, erga a tua cabeça, aprenda que no meio das dores, das dificuldades, nós precisamos perseverar. Amém. Até que Cristo venha nos buscar. Amém. Aleluia. Agora eu quero concluir então no vosso verso. Não se preocupe, tenho 5 minutos. Eu quero concluir, porque eu precisava explicar esse primeiro versículo para você entender melhor o segundo versículo. Ele fala: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer: você já esqueceu todos os embaraços? Você entender que tem uma multidão de testemunhas que te rodeiam? Você já consegue vencer? Você aprendeu como vencer o pecado? Você não está mais desanimado? Você entender que preciso erguer a minha cabeça, porque tem uma grande recompensa. Então ele fala: retira teus olhos naquilo que está te enfraquecendo, retira teus olhos nas pessoas que te enfraquecem, olha para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso alvo. Olha para Jesus, porque Ele é o modelo perfeito do cristianismo. Olha para Jesus, porque Ele é o modelo da liderança, Ele é o modelo de amor, Ele é o modelo da compaixão, Ele é o modelo da misericórdia. Olha para Jesus, Ele é o modelo de fé. Olha para Jesus, Ele é o modelo da espiritualidade. Olha para Jesus, Ele é o modelo do serviço. Ele suportou tudo. Ele não quis saber aquilo que as pessoas podiam dizer. Ele não se preocupou com seus inimigos, porque ele sabia que através dessa obra traria grandes recompensas aqui na terra. Amém. Glória a Deus. Queridos, por isso eu sou apaixonado pela cruz. Amém. Porque a cruz para mim é a manifestação do amor de Deus para a minha vida. Eu, quando olho a cruz, eu consigo entender um Deus tão grande, tão todo-poderoso, perfeito. Ele se humilhou. Ele queria alcançar esse negão. Ele queria alcançar esse negão. E ele foi até na cruz, provando esse grande amor. Para mim, a cruz é a manifestação do amor do Deus Todo-Poderoso. Eu, quando olho na cruz, eu consigo entender. Deus preferiu dar as costas ao seu Filho amado, o Filho, o único Filho querido, para que eu e você fôssemos aceitos diante do Senhor. Amém. Lá Jesus estava suportando a carga dos nossos pecados. A cruz, eu consigo ver a cruz, o meu verdadeiro amigo, que suportou a ira do Pai, porque Ele havia tomado o meu lugar. Não existe outro amigo que te ame tanto como Jesus. Não existe outro amigo incomparável do que Jesus. Ele suportou a ira de Deus na cruz, porque Ele queria que eu e você nos tornássemos amigos dEle. Essa cruz, quando eu olho na cruz, eu vejo um inocente sendo castigado. Não abriu a boca, pois quis pagar um alto preço para salvar a humanidade. É a cruz. Como eu amo a cruz. Por isso eu amo a mensagem da cruz.
Eu não consigo falar sem falar de Jesus. Tudo que nós usufruímos aqui na terra, espiritualmente como fisicamente, vem da cruz de Jesus Cristo. Você é salvo por causa da cruz. Tudo que você tem, a sua família, está aqui presente por causa da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. É a cruz, através da cruz de Jesus Cristo, nos libertou da escravidão do pecado, da ira de Deus. Através dessa cruz, nos abriu um novo caminho que nos dá acesso ao Pai Todo-Poderoso. Você hoje pode conversar com o Pai, você pode clamar, Abba Pai, por causa de Jesus Cristo. Hoje não importa mais o espaço, o tempo, onde você estiver, basta você reconhecer Jesus, clamar, Ele está aí te ouvindo e te respondendo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Jesus merece todo louvor, toda adoração. Através da cruz, nós fomos libertos da morte espiritual para a vida eterna. E através da cruz, hoje, eu enxergo espiritualmente. Por isso nós cantamos. Foi na cruz, eu um dia vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua. Você pode aplaudir o Rei de Reis, Ele, Senhor. Dá uns aplausos para Ele. Ele merece tudo isso, Ele merece tudo isso. Onde estão os teus olhos? Olhe para Jesus. Fixa os teus olhos para Jesus. Aleluia. Jovem, não olhe para os amigos. Não olhe para ninguém que pode te enfraquecer. Olha para aquele que te salvou. Aleluia. Se você olhar para Jesus, terás muitos motivos de continuar a servir o Senhor com toda alegria e fervor. Porque Ele já fez tudo. E eu continuo olhando para Ele. Sabe, olha só o verso 3 que ele fala, só para você entender. Vai ao verso 3 aí. O verso 3, por favor. Olha que ele fala. Pensa em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês ficarão cansados. Vocês não ficarão cansados nem desanimados. Ou seja, ele está dizendo assim: se você está murmurando, se você quer abandonar os caminhos do Senhor, se você quer deixar de tocar, quer deixar de servir o Senhor, então pensa no sacrifício de Jesus. Pensa o quanto Ele foi zombado para nos alcançar. Pensa o quanto Ele sofreu para nos dar a vida eterna. Então basta você olhar para Jesus, você terá outro motivo de ficar mais firme, de ter mais entusiasmo, ser uma pessoa mais alegre, um cristão mais fervoroso para servir o Senhor, porque nada pode impedir um cristão que está focado os seus olhos em Cristo Jesus, que pode te recuar atrás, que pode te recuar, que pode impedir servir o Senhor Jesus Cristo. Então quem continuar firme, alegre, fervoroso, empolgante, olhe para Jesus. Amém. Fixa teus olhos para Jesus. Glória a Deus. Sabe, eu vejo jogadores que jogam futebol, eles vão lá lutando através de uma taça, eles planejam e eles têm o alvo para atingir. O alvo para atingir. Toda pessoa que foca os olhos no alvo, ele consegue chegar lá. Nada que impede, nada que pode impedir uma pessoa que está focada no alvo. Quando o jovem está determinado, ele está enxergando o alvo no futuro, ele consegue se preparar, mesmo com todas as dificuldades, mas ele determinou: eu vou chegar lá. E eu sempre tinha o meu alvo, fazer a psicologia,
com todas as dificuldades, falei que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu tenho um alvo de ter um gabinete para atender as famílias cristãs e não cristãs. Tenho esse alvo. Eu vou chegar lá porque meus olhos estão em Cristo. E Ele é que me motiva para continuar a viver os sonhos dele enquanto eu estou aqui na terra. Eu não sei. Por essa razão que eu gostaria de fechar esse momento